Então, gente, na aula passada a gente deixou aí uma atividadezinha para vocês, né, de 6 questões no Google Formulários, e hoje a gente vai corrigi-las, tá certo? Então, antes de a gente iniciar a correção, fazer um breve resumo do que a gente falou, né, no início, nas primeiras aulas, né? Então, a gente falou sobre movimento uniforme, que nada mais é do que quando um corpo está com velocidade constante, ou seja, sua velocidade média é constante e diferente de zero, né? Então, a velocidade permanece constante, diferente de zero. E esse movimento, o movimento uniforme, ele pode ser classificado como sendo progressivo ou retrógrado, né? Quando é que o movimento é progressivo? Quando o móvel se desloca no sentido da sua trajetória, ou seja, a sua velocidade vai ser positiva, né? E movimento retrógrado quando eu tenho a velocidade negativa, ou seja, ele está se deslocando no sentido contrário à sua trajetória, tá bom? Depois a gente viu que para estudar o movimento uniforme a gente tem uma função horária. Que função horária é essa? A função horária da posição, né? Onde eu tenho que a função horária da posição é a famosa sorvete, ou seja, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Em seguida, a gente viu que para isso a gente tem os gráficos, né, da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo, né? E esse gráfico da velocidade, ele vai ser sempre, como a velocidade é constante, o gráfico de uma reta, de uma função constante é uma reta paralela ao eixo do x, no caso nosso do tempo, né? Acima ou abaixo, dependendo do sinal da velocidade. Então, se a velocidade for positiva, a reta vai ser paralela ao eixo do tempo acima, e se for negativa, abaixo, né? Já o gráfico da posição em função do tempo, ele pode ser crescente ou decrescente. Se a velocidade for positiva, eu vou ter um gráfico crescente. Se a velocidade for negativa, eu vou ter um gráfico decrescente, tá bom? Então, esse foi um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a partir de agora, a gente vai corrigir, né, essas 6 questõezinhas. 6 questões básicas, né, onde a primeira questão diz o seguinte: um móvel descreve um movimento uniforme, sua posição varia com o tempo segundo a tabela abaixo. Então, na tabela aí, nós temos o tempo e temos as posições, né? O tempo de 2 segundos, o móvel se encontrava na posição menos 21 metros, e no tempo de 9 segundos, ele se encontrava na posição 28 metros. E ele quer saber qual a sua posição em um tempo de 4 segundos. Isso significa que vai ser um tempo aqui, um meio entre esses dois, então isso significa que a posição tem que estar entre esses dois intervalos aqui, de menos 21 até 28, ele vai estar aí neste meio, né? Então, com essa tabelazinha aqui, a gente pode encontrar o quê? A velocidade, ou seja, tem aqui uma posição variando em função do tempo, né? Então, eu posso dizer que aqui é o meu tempo inicial, aqui o meu tempo final, aqui seria, nesse caso, minha posição inicial e aqui a minha posição final. Então, eu tenho V é igual ΔS, ou seja, posição final menos a posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade vai ser igual. Posição final, neste caso, 28, menos a inicial, menos 21, sobre o tempo final, 9, menos o tempo inicial, 2.
Então, minha velocidade vai ser igual, menos por menos mais, 28 mais 21, 49, dividido por 7. Então, minha velocidade é igual a 7 metros por segundo. Então, achei a velocidade. Agora, a gente vai achar quem? A posição inicial, ou seja, no tempo, a posição inicial não é essa daqui. Por que não é essa daqui, Ronaldo? Porque eu tenho aqui o tempo de 2 segundos. A gente tem tempos, tem o 1 aqui e tem o 0. Então, o tempo inicial seria 0 e a minha posição inicial eu quero saber quem é. Qual a posição que ele se encontra no instante 0 segundo. Né? Então, em 0 segundo, quem vai ser minha posição? Então, como é que a gente faz isso? Pela equação da posição, nós temos S igual sorvete. Então, ó, em 28 metros, ou seja, eu posso dizer que aqui é a minha posição final. Então, 28. Minha posição inicial, eu não sei. Mais a minha velocidade que a gente encontrou, 7. Vezes o tempo que quando for a posição for 28, 9. Então, vou ter 28 igual S inicial mais 7 vezes 9, 63. 63 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, nós vamos ter S inicial igual 28 menos 63. Então, posição inicial é igual a menos 35 metros. Então, agora eu sei quem é a minha posição inicial. Com isso, a gente pode pegar a equação da posição aqui. Então, vou ter S igual S inicial. Deixa eu apagar, que eu já tenho um S inicial. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter, tentar diminuir a letra aqui. S igual S inicial menos 35, mais a velocidade. O negócio está feio. Deixa eu apagar. Vou fazer aqui mais embaixo. Então, eu vou ter S igual menos 35 mais 7 vezes T. Então, S vai ser igual. Quem é a menos 35 mais 7 vezes o tempo que é 4 segundos. Então, menos isso aqui vai me implicar que eu vou ter S igual menos 35, 7 vezes 4, 28, menos 35 mais 28, menos 7 metros. Então, minha alternativa correta, menos 7 metros. Ok? A questão 2, ele diz o seguinte: tem um carro e uma moto, desloca-se uma trajetória qualquer aqui, nesse sentido, né? Ele diz que o carro se encontra na posição 200 quilômetros, enquanto a moto está na posição 20 quilômetros. E que a velocidade do carro é
25 metros por segundo e a da moto 50 metros por segundo. E eles estão no mesmo sentido. Em algum instante, a moto vai alcançar o carro. Então, qual vai ser essa posição do encontro? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu tenho aqui quilômetro, aqui eu tenho metro. Aqui eu tenho quilômetro, aqui eu tenho metro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui em quilômetros por hora, ou seja, multiplicar por 3,6. Então, 50 vezes 3,6 vai me dar 180 quilômetros por hora. E 25, a metade de 50, me dá 90 quilômetros por hora. Com isso, a gente vai tirar as duas equações. Eu sei que o encontro ele vai acontecer quando S1 for igual a S2. Mas quem é S1 e quem é S2? S1 é posição inicial da moto, 20, mais velocidade da moto, 180, vezes t. E a função horária 2 do carro, posição inicial 200, mais 90t. Então, ó, só igualar as duas equações. Então, S1 vale quanto? S1 é 20 mais 180t, igual a S2, que é 200 mais 90t. Passando quem tem t para o primeiro membro e quem não tem para o segundo, vai ficar com 180 está positivo, continua positivo. 90 está positivo, vem negativo. 20, 200 está positivo, continua positivo. E o 20 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, 180 menos 90, 90t, igual a 200 menos 20, 180. Então, t é igual a 180 dividido por 90. Isso me implica que t é igual a 2 horas. Agora é só pegar o tempo e substituir em uma das duas equações, ou na 1 ou na 2. Pegar aqui a equação 2. Então, S é igual a 200 mais 90 vezes 2. S é igual a 200 mais 90 vezes 2, 180. 200 mais 180, 380 quilômetros. Então, o encontro se dará na posição 380 quilômetros. Ok? A questão 3 diz o seguinte: Pedro está caminhando dando 3 passos por segundo e vê sua tia Rita à sua frente caminhando também na mesma direção e sentido dando 2 passos por segundo. Pedro sabe que o comprimento de seu passo é o dobro do passo de sua tia. Pedro inicia a contagem de tempo para alcançar a Rita, sabendo que ela já havia dado 40 passos, onde se encontrava Pedro. O tempo gasto para que ele alcance será de... Então, ó, primeira coisa, ele diz que Pedro está atrás. Então, eu posso dizer que Pedro, Rita,
está 40 passos à frente. Então, eu posso dizer que a posição inicial de Rita é 40. Né? No caso, 40 passos. Para simplificar, vamos dizer que seja 40 metros. Certo? Então, a posição inicial de Pedro, que está atrás 40 passos, é igual a 0 metros. Ele diz que Rita dá 2 passos por segundo. Então, essa é a velocidade de 2 passos por segundo. Então, eu posso dizer, vamos chamar de metro, tá certo? Em vez de passo. Então, 2 passos eu vou ter 2 metros por segundo. E qual vai ser a velocidade de Pedro? Ele diz que é 3 passos por segundo. Só que o passo dele é maior do que o de Rita, é o dobro. Então, se ele está 3 passos por segundo, na verdade, ele vai estar dando quantos passos por segundo? 6 passos por segundo, se eu comparar com o passo da tia. Então, a velocidade aqui seria 6 metros por segundo, por exemplo. Né? Lembrando que aqui, ao invés de metro, é para ser passo. Mas para simplificar aí, a gente bota um e-mail para ficar simples, tá certo? Então, eu tenho isso aqui eu posso achar o quê? As duas equações horárias. Tanto a de Pedro, vou chamar de S1, vai ser posição inicial 0, mais a velocidade 6, vezes o tempo. Então, a posição de Pedro é 6t. E a de Rita, S igual posição inicial 40, mais 2t. Quando é que eles vão se encontrar? Quando o S1 for igual a S2. Quem é S1? 6t. Quem é S2? 40 mais 2t. Então, isolando quem tem t no primeiro termo, eu vou ficar com 6t menos 2t igual a 40. 6 menos 2, 4t igual a 40. Isso implica que t é igual a 40 dividido por 4. Isso que vai me dar t igual a 10 segundos. Então, a alternativa correta, 10 segundos. Ok? Na questão 4, a gente tem uma questão semelhante à questão 2. Só que agora ele quer só um instante de tempo. Então, ó, eu tenho que os dois, o carro e o caminhão se deslocando, onde o carro se encontra na posição 60 quilômetros atrás, então o caminhão vai estar aqui, na posição 60 quilômetros, e o carro vai estar aqui na posição 0. Então, com isso, eu tenho que a velocidade do caminhão é 60 quilômetros por hora, enquanto a do carro, 80 quilômetros por hora. Então, com isso, a gente pode tirar as duas equações. S1 é igual a posição inicial de S1 aqui, 0, mais 80 vezes t. Então, S1 é igual a 80t. Do S2 é igual a posição inicial 60, mais velocidade 60, vezes t. Então, eu tenho as duas equações. Quando eles se encontram, é porque o S1 é igual a S2, ou seja, a posição final de um igual à posição final do outro. Então, eu tenho 80t igual 60 mais 60t. 60t está positivo, vem para cá, negativo. Então, eu vou ficar com 80t menos 60t igual 60. 80 menos 60, 20t igual 60. 20 está multiplicando t, passa para o outro lado, dividindo. Então, 60 dividido por 20. Isso me implica que eu vou ter um tempo igual a 3 horas. Então, o instante de encontro vai ser em 3
horas. Ok? A quinta questão, né, parecida com a primeira, só que agora ele quer a posição, o tipo de movimento e a equação horária. Então, ó, ele diz que na posição de 30 metros aos 5 segundos e de 80 metros aos 10 segundos. Então, eu vou ter aqui como achar a velocidade. V, posição final, menos posição inicial, T final menos T inicial. Então, minha velocidade, V igual. Posição final, em 10 segundos, 80 metros. Inicial, em 5 segundos, 30 metros. Então, tempo final, 10, menos o inicial, 5. Então, minha velocidade, 80 menos 30, 50. 10 menos 5, 5. Então, minha velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, ó, minha velocidade foi o quê? Positiva. Então, se a minha velocidade é positiva, eu tenho aqui dizendo que o meu movimento ele é progressivo. Certo? Então, se o meu movimento é progressivo, de cara a gente já elimina quantas questões aí? Quantas alternativas? Vamos eliminar. Essa que fala que é movimento retrógrado, elimina. E a última. Professor, não tá aparecendo para mim, não. O que que não está aparecendo? A sua outra tela com atividade. É porque você deve ter fixado alguma coisa aí. Mais alguém não está aparecendo? Pra mim tá. É porque você fixou a tela. Então, ó, já Tem eliminamos duas duas. telas aparecendo o senhor. É porque você fixou. Apareceu. Pronto. Então, eu tenho aqui o movimento progressivo, que a velocidade foi positiva, né? 10 metros por segundo, velocidade positiva, então meu movimento é progressivo. Agora, nós vamos achar a posição inicial. Ou seja, eu vou pegar a equação S igual S inicial mais VT. Quem é o S? É o maior aqui, 80. Então, 80 é igual a S inicial, que eu não sei quem é, mais a velocidade que a gente encontrou, que é 10, vezes o tempo quando a posição for 80, que é 10. Então, eu vou ter 80, eu vou ter 80 igual S inicial mais 10 vezes 10, 100. Passando 100 para o outro lado, eu vou ter S inicial igual a 80 menos 100. S inicial igual a menos 20 metros. Com isso, a minha equação horária será quem? S igual a quem? Posição inicial, menos 20, mais a velocidade, vezes o tempo. Então, essa seria a minha função horária, menos 20 mais 10t. Então, menos 20 mais 10t, eu teria o movimento progressivo. Né? Então, nós teríamos aí a quarta opção. Tá bom? Na quinta questão, eu tenho um gráfico, né? Eu tenho um gráfico e quero saber a função horária.
Então, pelo gráfico, nós já podemos eliminar algumas alternativas. Como assim, Ronaldo? Dependendo de quê? O gráfico, ele é crescente ou decrescente? Ele está crescendo com o passar do tempo. Então, se ele está crescendo com o passar do tempo, isso significa que minha velocidade é positiva. Quem é a velocidade? É o termo que está acompanhado de t. Então, ó, aqui eu tenho acompanhado de 3 acompanhado de t negativo. Então, essa daqui a gente já elimina porque está dizendo que a velocidade é negativa. Temos ainda aqui 24 menos 4t. Também, ó, podemos eliminá-la. Sobrando quem? 3 alternativas. Como é que a gente vai descobrir agora qual das alternativas? Olhando o gráfico. Então, ó, nós temos aqui no gráfico de menos 12, então minha posição inicial, menos 12 metros. De cara, a gente já eliminava as outras duas aqui, só sobrava uma, né? Mas vamos achar a velocidade. Então, menos 12. Aqui, no tempo de 4 segundos, eu tenho minha posição 0. Então, minha posição final, 0. Se a gente tivesse o valor daqui, a gente ia usar esse valor como 24. Mas como nós não temos, então, 0 metros. E o tempo inicial, 0 segundos, até o tempo final de 4 segundos. Com isso, a gente pode achar a velocidade. V é posição final 0, menos posição inicial menos 12, sobre tempo final 4, menos inicial 0. Então, V é igual a 12 sobre 4. V é igual a 3 metros por segundo. Então, minha função horária seria posição inicial menos 12 mais 3t. Ok?